droga que foi por décadas relacionada à violência, à preguiça e à imoralidade, a maconha vem sendo legalizada em diversos países e estados desde os anos 2010. A mudança de paradigma fez a Comissão de Entorpecentes da ONU aprovar a reclassificação da cannabis em 2020. Ela saiu da lista 4, que inclui substâncias altamente perigosas e sem valor terapêutico, como a heroína, para a lista 1, de substâncias com dano potencial, mas que também possuem uso medicinal, como é o caso da morfina. Enquanto o tráfico e a ilegalidade saem de cena nos países que optam pela legalização. Em muitos locais, esse espaço é ocupado por atores também bastante problemáticos, as grandes corporações de cannabis. O fenômeno é dissecado no livro Cannabis Global Company, Consenso Fissurado, do pesquisador Paulo José dos Reis Pereira. No BDF Entrevista de hoje, vamos falar sobre o capitalismo canábico, como a lógica proibicionista vem sendo substituída pela do livre mercado, quais problemas esse modelo apresenta e quais são as alternativas para superar a guerra às drogas, promovendo justiça para as populações mais afetadas. Olá, eu sou Raquel Setz e esse é o BDF Entrevista, sempre com um tema atual, com a visão popular que é marca do Brasil de fato. E hoje a gente vai falar sobre cannabis, uma planta que foi demonizada durante tanto tempo e agora começa a virar a menina dos olhos de grandes corporações capitalistas. Para isso eu converso com o Paulo Pereira, que é professor associado de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Paulo, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Raquel, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Brasil de Fato, entrevista, conversando com vocês sobre essa temática tão fundamental para a gente. Vamos começar falando um pouquinho da proibição, né, que é algo relativamente recente, se a gente for pensar a história, né, da humanidade com as drogas. 200 anos atrás, maconha, cocaína, ópio eram substâncias que circulavam mais ou menos livremente. Quando que começou essa lógica proibicionista e quais foram as motivações por trás dela? Então, Raquel, você tem toda a razão. Quer dizer, esse olhar que a gente tem sobre as drogas, nesse sentido punitivista, repressivo, violento, é uma coisa razoavelmente recente, pensando na nossa história enquanto, enfim, organização social, né? Então, eu diria que, se a gente for olhar até começo, na verdade, do século XX, maconha, cocaína, o ópio tinham uma circulação muito maior, uma venda, etc., muitas vezes para usos medicinais ou industriais, no caso da maconha, etc. E, de fato, esse cenário se transformou de maneira drástica ao longo do século XX. Isso foi motivado, pelo menos, por dois processos importantes. Por um lado, você teve uma vinculação muito clara entre um conjunto de substâncias, particularmente aquelas que eram substâncias produzidas a partir de plantas, né? Então, a coca, né, que gera cocaína, a papoula, que produz o ópio, e a cannabis, né, que produz a maconha, são todas plantas, né, enfim, são normalmente produzidas na periferia do sistema internacional, em países que passaram por processo de colonização, e, inevitavelmente, essas substâncias começaram a ser identificadas como substâncias que precisavam ter algum tipo de controle, e esse controle ele repercutiu, em alguma medida, numa série de lucros, né, na produção, vamos dizer, de mercadorias extremamente rentáveis. É o caso, particularmente, do ópio. A cocaína também foi um produto comercializado internacionalmente ao longo do século XX, até metade do século XX, de maneira legal, para usos médicos, né? E a maconha foi a única que teve um dos usos industriais e médicos relevantes até o começo do século XX, e depois começou a ser demonizada. E, normalmente, vamos dizer, essas plantas começaram a ser vinculadas a grupos considerados grupos criminosos, ou grupos que haviam sido escravizados, né, ou que tinham algum tipo de passavam por processos de preconceito dentro de sociedades e tudo mais. Então, essas plantas psicoativas, elas começaram a ser usadas, de um lado, para controle social dessas populações, e, de outro, uma parte dessas substâncias psicoativas começaram a ser utilizadas para lucro e para a produção de medicamentos, né?
Então, de fato, quando a gente olha para a ideia da proibição, a proibição ela nunca foi total. Ela sempre foi uma proibição de algumas plantas e direcionada para alguns grupos, né? E isso fez com que, de um lado, muita gente ganhasse dinheiro com medicamentos produzidos a partir dessas substâncias, e, de outro lado, também essas substâncias foram utilizadas para encarcerar pessoas, violentar comunidades, estigmatizar grupos, etc. Então, esses dois processos caminham ao longo do século XX até chegar no momento atual, que em grande medida ainda reproduz essa mesma lógica. Uhum. Mas no caso da maconha não houve uma certa desproporcionalidade, porque enquanto opioides continuaram a ser produzidos e ser usados largamente ali na medicina, a maconha só muito recentemente se voltou a falar de medicamentos, né, à base de cannabis. E aí eu queria saber se essa proibição da maconha especificamente teve alguma base científica ou foi mais por uma questão de preconceito mesmo? Ótima pergunta. E sim, ela teve como base basicamente preconceito, né? De fato, a cannabis, como você mencionou e eu reforcei, ela teve um uso industrial extremamente disseminado, né? Até começo do século XX. O uso industrial e o uso medicinal da maconha, enfim, são conhecidos da medicina e da história, na verdade, né? E, enfim, da indústria, e grande parte, vamos dizer, dos avanços e do desenvolvimento que nós tivemos em termos de exploração do globo de uma forma geral, tiveram a maconha de uma forma direta ou indiretamente envolvidos, né? No caso das navegações, por exemplo, já que a maconha era uma planta que serviu para a produção de cordas, enfim, uma série de produtos que foram importantes para o processo de navegação, só para dar um exemplo básico, mas a cannabis foi utilizada de maneira industrial em muitos tipos de produtos, etc. E no seu sentido psicoativo também de forma medicinal. O que acontece é que a cannabis, diferentemente de outras drogas, ela começou a cair em questionamento porque, primeiro, ela começou a ser vinculada com grupos sociais indesejados, particularmente no caso, por exemplo, do Brasil, com a população negra que havia sido escravizada, porque a população negra fazia um uso, uma parte da população negra fazia um uso ritualístico da maconha, né, e também medicinal. Então, isso começou a ter uma vinculação direta com esse grupo. Então, a ideia de proibir a maconha vinha, em grande medida, num sentido também de reprimir essa população negra e controlar essa população negra que havia saído do processo de escravidão e agora, obviamente, circulava de uma maneira extremamente vulnerável, né, e em sentido de desigualdade enorme dentro da nossa sociedade brasileira e em vários outros lugares também do mundo, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, e também a população indígena, né? Enfim, na América Latina como um todo. Então, os vários exemplos que a gente pode identificar, primeiro, que a maconha começou a ser vinculada a grupos vulneráveis nas comunidades, e isso fez com que ela pudesse, né, fosse, vamos dizer, um álibi importante para o Estado poder criminalizar e controlar esses grupos. Mas um outro elemento fundamental desse processo é que os princípios ativos da cannabis, particularmente o CBD e o THC, que são duas moléculas muito importantes e que têm um uso medicinal hoje em dia comprovado, elas só foram identificadas nos anos 60 do século XX, pelo professor Rafael Michelin, da Universidade de Jerusalém, né? E o professor Elisaldo Carlini, também aqui, enfim, um dos maiores pesquisadores de cannabis no Brasil, né, e no mundo. Então, essa identificação dos dois princípios ativos se deu muito tardiamente em relação aos princípios ativos de outras substâncias, por exemplo, só para dar um exemplo, como é o caso dos opioides, né, do século XIX, no caso também da própria cocaína, no século XIX, e tantas outras aminas, né, que foram identificadas enquanto princípios ativos e puderam ser transformadas em mercadorias farmacêuticas para serem comercializadas globalmente. Então, a cannabis não passou por esse processo. Então, a ideia de ela não ter se transformado numa mercadoria rentável em termos farmacêuticos e não ter tido um investimento de grandes corporações que protegeriam a cannabis de ser criminalizada, isso não aconteceu. Então, ela se tornou, vamos dizer, uma planta e uma droga muito mais vulnerável aos processos de criminalização do que outras substâncias que também têm efeitos psicoativos. Uhum. E o movimento antiproibicionista, quando e como que ele nasce?
Primeiro, eu acho que é importante ter em conta que o movimento... Vamos começar primeiro pelo movimento proibicionista, né? Esse movimento proibicionista que foi sendo gestado ao longo do século XIX e ganhou uma expressão muito grande no século XX, ele teve conectado a movimentos religiosos muito fortes, particularmente nos Estados Unidos, né? O maior exemplo disso é a proibição do álcool nos Estados Unidos nos princípios do século XX, né, com a chamada Lei Seca, cuja força motriz foram os movimentos religiosos, particularmente protestantes, né, que identificavam a bebida alcoólica como um grande mal social, né? E, de fato, essa experiência da proibição do álcool ela acabou sendo como que um modelo e uma orientação para a proibição de uma série de outras substâncias psicoativas, né? Como é o caso, por exemplo, da maconha, que passou por um processo de criminalização e de vilanização, né, nos Estados Unidos ao longo dos princípios do século XX, chegando na década de 30 e 40 com um movimento de comunicação em massa coordenado pelo governo americano no sentido de criminalização da cannabis, né? E esse processo ele foi crescendo, ganhando expressão até chegar nos anos 60, no qual os Estados Unidos conseguiram, com articulação às elites locais de outros países, inclusive do Brasil e de outros tantos países no mundo todo, promover uma criminalização global dessas substâncias, né? Que se cristalizaram, essa proibição ela se cristalizou nas convenções de controle de drogas da ONU, que é a Convenção Única de 1961, a Convenção de Drogas Psicotrópicas de 1971 e a Convenção de Controle do Tráfico Ilegal de Drogas de 1988. Então, essas três convenções, elas cristalizaram a internacionalização do processo de proibição que os Estados Unidos gestou dentro do seu país nas primeiras décadas do século XX. E, com isso, pôde exportar esse processo, cristalizar na ONU, né? Então, a ONU, enquanto organização internacional, ela foi um braço muito importante desse processo de incentivo à criminalização das drogas, e os países, enfim, camparam isso, introjetaram em grande medida esses processos, porque, obviamente, suas elites, basicamente, tinham interesse também no processo de criminalização dessas drogas, da maneira como estava sendo feito nos Estados Unidos, para poder promover, de um lado, o controle das suas populações, chamadas populações perigosas, por um lado, com o processo de encarceramento em massa, e, de outro lado, também conseguirem fazer o controle das substâncias que iam se tornar, né, foram se tornando mercadorias farmacêuticas rentáveis, né? Então, nesse sentido, protegendo as grandes corporações. Isso posto, sempre você teve, nesse processo de criminalização, você sempre teve, em alguma medida, o seu oposto, né? Grupos sociais e grupos, às vezes, dentro do próprio Estado, que divergiam da maneira como a regulação estava sendo proposta e a criminalização foi sendo imposta. Mas, de fato, esses grupos eles sempre foram grupos minoritários e que não tiveram poder suficiente para fazer valer a sua orientação e o seu olhar sobre a regulação das drogas e, em grande medida, em praticamente todos os lugares do mundo, eles foram suplantados, né, pelo olhar proibicionista e que impôs essa criminalização de substâncias. No entanto, esses grupos sociais eles nunca deixaram de existir, esses grupos contestadores, né? Eles nunca deixaram de existir. E eles foram se articulando e ganhando importância, e ganhando expressão, na mesma medida em que a guerra às drogas e a criminalização das drogas foi se mostrando cada vez menos efetiva, né? Foi expondo na prática a sua incapacidade de resolver um problema de grande monta, que é a produção e o consumo de drogas consideradas ilegais. Então, esse movimento de contestação e de busca de alternativas ao processo de criminalização das drogas, ele foi sendo gestado, muitas vezes, na base da sociedade, no caso, por exemplo, da cannabis, muito claramente por grupos de cultivadores, né? Movimentos críticos ao processo de encarceramento em massa que foi se desenvolvendo ao longo das últimas décadas, grupos que são a favor dos direitos humanos, identificam na proibição das drogas uma maneira de violência e de reforço de estigmatização e, nesse sentido, também de desigualdades sociais, particularmente do racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade.
Então, esses grupos eles foram se articulando na mesma medida em que, no caso da cannabis, particularmente, foi se identificando os usos medicinais cada vez mais, né, se recuperando os usos medicinais dessa planta, o que deu uma força e legitimidade muito grande também para as contestações que começaram a acontecer nas últimas décadas, né, junto com as novas regulações que, depois a gente pode até falar um pouco a respeito, começaram a ganhar expressão nos Estados Unidos, no Uruguai, etc., em uma série de países. Vamos falar assim, a gente vai fazer essa comparação entre os países, mas antes eu queria trazer o tema de uma expressão que você usa, que é o capitalismo canábico. E eu queria ler um trechinho do livro e pedir para você comentar. O trecho é o seguinte, abre aspas, a proibição da cannabis ou a guerra às drogas não são intrinsecamente mais irracionais do que o capitalismo canábico. Uhum. A minha avaliação é o seguinte, primeiro, o que é o capitalismo canábico, né? O capitalismo canábico é um processo histórico recente no qual a cannabis ela vai sendo pouco a pouco inserida nas lógicas capitalistas usuais da produção de medicamentos, do controle corporativo de substâncias psicoativas e na exploração em diferentes medidas de mão de obra, de solo, né, da terra e etc., e de populações que outras commodities psicoativas já fazem, como é o caso do álcool, como é o caso do tabaco, como é o caso de uma série de outras substâncias que já fazem parte, vamos dizer, do rol de substâncias consideradas legais e que têm processos de regulação que basicamente beneficiam grandes corporações e a lógica do capital. Então, o que eu chamo de capitalismo canábico é a inserção da cannabis nesse circuito, um circuito qual ela ficou alijada, né? Ficou, vamos dizer, excluída ao longo de grande parte do século XX, praticamente todo o século XX, em função do processo de proibição pela qual essa planta passou, né? E foi, enfim, disseminado pelo mundo inteiro. Então, o capitalismo canábico é a reinserção da cannabis nesse circuito lícito capitalista, com um foco na lógica do lucro e no benefício de grandes corporações, sejam elas grandes corporações de cannabis, sejam elas grandes corporações farmacêuticas, sejam elas grandes corporações de outras commodities psicoativas, particularmente as corporações de álcool, né, de bebida alcoólica, que também têm se apropriado da cannabis, né, introduzindo a cannabis também no seu rol de substâncias legais a serem comercializadas e tudo mais. Então, esse hype, vamos dizer assim, da cannabis, ela é isso que eu chamo de capitalismo canábico. E quando eu digo que o capitalismo canábico ele não é, no seu sentido, vamos dizer, de fundo, diferente da lógica proibicionista, é que eu estou querendo afirmar com isso que a mesma dinâmica que promoveu o processo de proibição da cannabis, ou seja, aquele que definia o que é lícito e o que é ilícito, incentivava as corporações a produzirem, a circularem mercadorias psicoativas, deixando de fora aquelas que eram consideradas ilegais, essa mesma lógica é uma lógica que agora traz a cannabis para dentro do seu circuito. Ou seja, se a gente continuar por esse caminho, né, com a lógica de uma captura corporativa dos novos mercados de cannabis, basicamente o que nós vamos fazer é reeditar a mesma lógica da proibição, mas agora numa dinâmica do capital, no qual você continua excluindo as pessoas que são considerados grupos vulneráveis, você continua criminalizando esses grupos, você continua deixando de lado esses grupos, mesmo que esses grupos tenham feito parte das atividades ilícitas da cannabis, agora eles continuam sendo alijados do processo de ganho de capital e, nesse sentido, continua se reforçando a lógica da criminalização e também a lógica da desigualdade por quem vai se beneficiar do novo mercado legal. Então, vamos dizer, seria uma reedição em novos termos de processos de exclusão e violência que a gente já viu em outros momentos do século XX. Uhum. Mas alguns países têm adotado os modelos diferentes, né? Eu queria que você comentasse especificamente o caso do Uruguai, que tem uma presença estatal muito forte, e também o caso da Alemanha. Sim, quando a gente fala de regulação, né, acho que essa distinção é importante. As pessoas confundem muito os termos, né? Legalização, descriminalização, regulação, etc. Então, uma coisa importante é dizer que quando a gente fala de processos regulatórios, a gente está falando que qualquer atividade humana que é considerada ilícita, se ela passa por um processo de regulação, algumas das suas atividades elas foram legalizadas. Isso não significa que elas foram liberadas de qualquer maneira.
significa que você estabeleceu uma série de regras, às vezes regras extremamente rígidas, para que essa legalização possa ocorrer. Então, quando você olha, por exemplo, no caso da regulação da cannabis no mundo, você tem modelos extremamente diversos, não existe uma única forma de se regular a cannabis. Da mesma forma que não existe uma única forma de regular o álcool. Né? Se você, por exemplo, a regulação do álcool no Brasil é muito diferente da regulação do álcool no Canadá, que é muito diferente da regulação do álcool nos Estados Unidos, que é muito diferente, por exemplo, da regulação do tabaco, se a gente for pegar na Europa, em países europeus, ou no Brasil, também nos Estados Unidos, ou em países da Ásia, da África. Então, a verdade é que quando a gente fala em processos regulatórios, a gente está falando de como que aquela sociedade, junto com aquele Estado, acabou por vários conflitos de poder, grupos que disputam os seus interesses na arena política, conseguiram estabelecer marcos regulatórios que orientam a forma como a população vai poder ter acesso a determinadas substâncias e sob que condições. Então, quando nós olhamos o exemplo do Uruguai e quando nós olhamos os exemplos de vários estados estadunidenses, ou quando você olha o exemplo da Alemanha, como você mencionou, você vê tipos muito distintos. No caso do Uruguai, o que você tem lá é uma regulação que a gente pode dizer que é uma regulação muito estruturada em torno do Estado. Né? O que significa isso? Significa que todo o processo de produção, distribuição e acesso à cannabis, ela passa por um controle extremamente rígido do Estado. Apesar de você ter empresas que são as responsáveis por produzir a maconha, né, a cannabis, né, plantar a cannabis, extrair a maconha, etc., e as substâncias, ainda que sejam empresas, essas empresas elas são contratadas pelo Estado, elas devem responsabilidade ao Estado, elas são supervisionadas pelo Estado e elas entregam todo o produto que elas produziram de maconha para o Estado, que vai ser responsável por fazer a distribuição disso para as farmácias, que são farmácias conveniadas com o Estado, autorizadas pelo Estado para vender para a sua população. Os indivíduos que querem ser consumidores de cannabis nesse mercado legal precisam passar por um processo de cadastramento que o Estado promove para que elas possam poder ter acesso, a partir desse cadastro, ao uso e ao consumo. E tem várias dimensões desse processo, eu não vou entrar em detalhes tão grandes, mas só para a gente ter um pouco uma dimensão das diferenças. É diferente, por exemplo, no caso de vários estados americanos, no qual a lógica pró-lucro e a lógica de acumulação do capital é decisiva, ou seja, quem controla os mercados, no caso, né, quem controla a maconha, no caso de vários estados americanos, é particularmente o mercado. Leia-se, quando eu falo mercado, as corporações, as empresas, aquelas que estão em processo de concorrência, são aquelas que vão oferecer o menor preço, são aquelas que vão ter a maior capacidade de investimento e produção, são aquelas que vão entregar os produtos que os consumidores têm mais interesse, e nesse sentido o Estado se torna muito coadjuvante nesse processo e tem pouca ingerência sobre esse mercado. Então, o Estado tem uma pouca capacidade, por exemplo, de definir quais produtos vão ser autorizados para consumo pela população. Então, existe uma flexibilidade, uma leniência muito maior com a quantidade de produtos, com a potência desses produtos. Então, lá, quem manda em grande medida, por exemplo, tem em muitos lugares autorização para o comércio online de maconha, né? Então, diferentemente do Uruguai, que isso é inaceitável. Propaganda, por exemplo, nos Estados Unidos, existe autorização em alguns estados de propaganda para consumo de cannabis. No Uruguai, por exemplo, isso é absolutamente não autorizado, né? Impedido. E no caso da Alemanha, você tem um outro contexto. Lá você não é o Estado que controla, né, esse processo de produção, não existe autorização para comércio diretamente para a população. A autorização lá é basicamente uma autorização de produção comunitária de cannabis. Significa que as pessoas podem se unir em grupos e produzir coletivamente cannabis para o consumo desse grupo, não é? Ou seja, a ideia de associações que se formam e que têm autorização do Estado, aí você precisa de uma autorização, uma licença, mas elas têm autorização do Estado, com uma série de parâmetros regulatórios, mas para poder fazer o plantio da sua cannabis, e os seus sócios podem fazer o consumo dessa cannabis e tudo mais. Mas você não pode vender para o grande público, né? Então, é uma lógica cooperativista de estrutura regulatória no caso da Alemanha.
Uhum. Eu achei muito interessante que você colocou no livro o pacotinho da cannabis que é vendido no Uruguai, que é um pacote que não tem atratividade nenhuma, né? Parece um medicamento mesmo, um pacotinho da cannabis que é comercializada por uma grande empresa, acho que nos Estados Unidos, que entra toda a questão da propaganda, né? De ser uma coisa atrativa visualmente. Paulo, eu queria trazer um outro aspecto aqui que você colocou no livro que eu achei muito interessante, que você defende que a passagem da criminalização para a legalização deveria ser acompanhada pela justiça de transição, que também pode ser chamada de justiça de reparação. Explica um pouquinho para a gente o que é isso e se algum lugar já tem colocado isso em prática. Eu acho que esse é um dos pontos talvez cruciais do debate sobre regulação das drogas hoje no mundo, né? Porque, veja, e nisso tem a ver com o capitalismo canábico que a gente fez menção, né? Esse conceito que eu utilizo no livro. Veja, se nós regularmos a cannabis, né? Da mesma forma que existem outras substâncias psicoativas que já foram reguladas, como é o caso do álcool ou do tabaco, no qual, basicamente, a lógica pró-lucro prevalece, né? A ideia de que as corporações têm autonomia para decidir os rumos e a maneira como os consumidores vão acessar essas substâncias, né? A gente vai ter tido um ganho, eu diria, ínfimo nesse processo de regulação da cannabis. A verdade é que a cannabis ela foi uma planta proscrita e passou por esse processo que a gente conversou de criminalização extremamente violenta ao longo do século XX. E isso fez com que uma série de pessoas, populações inteiras, comunidades vulneráveis, elas fossem mais vulnerabilizadas, elas fossem mais vilipendiadas, fossem mais excluídas, encarceradas, violentadas, né? Tem relatos documentados de apresentação, inclusive de próprios assessores do Richard Nixon, o presidente americano da década de 70, responsável por fazer o discurso da guerra às drogas, iniciar esse discurso da guerra às drogas, declarando a guerra inimigo número 1 dos Estados Unidos. E a partir daí, toda a tragédia humanitária que se seguiu, né? E um assessor dele falou nos anos 90, mais de 20 anos depois, agora já começo dos anos 2000, falou depois de muito tempo que eles sabiam que a cannabis ela não era uma droga que causava tanto problema de fato, né? Ela não era uma droga extremamente problemática como são tantas outras drogas, né? E a maneira que eles encontraram, na verdade, de criminalizar o movimento negro, que era muito forte nos anos 70, o movimento hippie, o movimento anti-guerra, etc., foi utilizar as drogas como uma maneira de violentar essas comunidades, enfraquecer as lideranças desses grupos políticos, etc. Estou dando esse exemplo para falar o quanto que as drogas elas serviram, em grande medida, para você gerar, vamos dizer, uma desigualdade, né? Reforçar desigualdades históricas, violentar comunidades de várias maneiras. E por que, então, que discutir a cannabis hoje a partir de um olhar de justiça social é tão importante? Porque, primeiro, é o reconhecimento desse histórico. É o reconhecimento de que as pessoas que fizeram uso dessas drogas, que produziam essas drogas ao longo do tempo, ou que, ao mesmo que não tivessem nenhum vínculo direto com essa droga, foram identificadas de maneira narrativa, discursiva com essas drogas, e a partir daí sofreram tanta violência, elas tiveram perdas históricas, sociais, familiares, pessoais, enormes, que são intergeracionais, né? E elas chegam até os dias de hoje, e elas continuam sendo multiplicadas. Você imagina o que é ter uma pessoa presa por conta do tráfico, por exemplo, de maconha, né? E essa pessoa, essa prisão ter desestabilizado completamente essa família e, nesse sentido, ter gerado uma série de problemas financeiros, psicológicos, sociais, enfim, políticos, etc., para aquela família, para aquela comunidade. Então, assim, primeiro, é fundamental que a gente reconheça que o proibicionismo, que a guerra às drogas, né, ela foi e ela é ainda um braço violento e destruidor de comunidades. E a gente sabe quais comunidades foram destruídas. Aqui no Brasil, a gente sabe que a comunidade negra foi e continua sendo a mais afetada pelos motivos que a gente já discutiu. Então, esse reconhecimento faz com que a gente precise, no seu sentido ético, olhar para a regulação das drogas como um tema de justiça social, não é? A gente precisa olhar para as drogas como um processo
de olhar a regulação das drogas como um processo de transição para um processo de pacificação. Pacificação no sentido do reconhecimento dessa devastação que aconteceu ao longo do tempo e da necessidade de, no processo regulatório, você criar mecanismos que possam minimamente, porque isso é impossível de maneira geral, mas minimamente você conseguir reparar, em parte, os males econômicos, sociais e políticos que foram infligidos para essas comunidades que passaram por esse processo de vilanização ao longo do tempo. Então, é possível fazer isso. É possível tanto o reconhecimento quanto o estabelecimento de regras que possibilitem um novo caminho rumo a uma lógica de paz, rumo a uma lógica de desenvolvimento que inclua essa comunidade, essas comunidades, no processo regulatório, reconhecendo essa dívida histórica que existe. Bom, isso já tem sido feito? Sim, de várias maneiras. Eu vou dar alguns exemplos para você. No caso da América Latina, talvez um exemplo interessante é o exemplo da Colômbia, né? A Colômbia fez um processo de regulação da cannabis para fins medicinais e também para o cultivo de cannabis no seu país, né? Então, uma coisa que eles estabeleceram é que, reconhecendo que existem comunidades cultivadoras de cannabis historicamente estabelecidas no país, eles definiram que existe uma porcentagem da produção legal de cannabis que deve ser comprada por parte das corporações, que deve ser do Estado, quando é o caso, deve ser comprada dessas comunidades que são comunidades locais que historicamente produziram cannabis. Então, existe como se fosse uma cota, por exemplo, de compra da cannabis para esses grupos, o que faz com que você valorize esses grupos, que você injete dinheiro nessas comunidades, etc., né? E no caso dos Estados Unidos e do Canadá, você tem uma série de ações exatamente nesse mesmo sentido, mas com características diferentes. Vou dar aqui só um exemplo, e, enfim, a gente pode falar sobre outros, mas esse é um exemplo muito interessante, que na cidade de Evanston, por exemplo, perto de Chicago, no qual você tem um fundo que foi construído, né, um fundo financeiro, né, de recursos financeiros, que foi construído pela prefeitura de Evanston com o dinheiro proveniente dos impostos cobrados pela produção e comercialização de cannabis ali na cidade. Então, uma parte desse dinheiro dos impostos vai sendo alocado nesse fundo, que é um fundo público, que é direcionado especialmente para garantir a questão da habitação. Então, se sabe que na cidade de Evanston você tem uma série de problemas habitacionais que a comunidade negra, particularmente daquela cidade, sofreu ao longo do tempo. Então, você tem uma pauperização dessas comunidades, uma dificuldade de uma qualidade de moradia boa e tudo mais. Então, tem toda uma discussão histórica de construção desse problema na cidade, e esses recursos estão sendo direcionados especificamente para cuidar desse problema habitacional da comunidade negra que foi afetada pela guerra às drogas por N circunstâncias e que agora está tendo algum tipo de retorno financeiro com financiamentos a baixo custo, ou com reconstrução de casas, ou com subsídio para obtenção de lotes e espaços de terra na cidade, e etc, etc, etc. Tem outros estados, por exemplo, que garantem licenças específicas, cotas de licenças exatamente direcionadas para a comunidade negra, para essa comunidade poder se inserir de maneira qualificada nesse mercado legal nascente, né? Existem outras ações importantes, por exemplo, que multirões para retirar da prisão pessoas que foram condenadas por porte ou por comércio de cannabis e que na época era ilegal e que agora estão tendo as suas sentenças revisadas e nesse sentido está tendo expurgo, vamos dizer, né, a retirada dessas condenações e tudo mais. Então tem muitos exemplos nascendo, lembrando por fim, Raquel, que eu acho que é importante a gente ter em conta que essa construção é uma construção nova para todo mundo, né? A gente não sabe, nunca ninguém bolou uma mudança tão gigantesca de um mercado ilícito para um mercado lícito na contemporaneidade. Isso é uma novidade em termos históricos. Isso gera tanto dificuldades da gente lidar com o tempo, porque a gente não sabe exatamente como fazer, mas, de outro lado, e o mais incrível e potencializado desse processo, né, eu acho que a beleza desse processo, a potência desse processo,
está exatamente no fato de que, ao mesmo tempo que a gente não sabe exatamente esse caminho como fazer, mas isso dá a oportunidade de nós podermos ser criativos e podemos usar exatamente a regulação da cannabis, talvez para pensar novos futuros possíveis, de olhares cuidadosos com comunidades que foram afetadas por N outros processos relacionados à agricultura de exploração, né, a lógicas exploradoras de mão de obra, de terra, etc. E quem sabe a cannabis ela não pode ser exatamente esse laboratório para nós podermos pensar novas formas de lidar com a exploração, tanto da mão de obra quanto da terra, e darmos algum retorno para comunidades que foram afetadas ao longo do tempo. Por isso que o tema da justiça social, eu entendo que ele é tão fundamental e ele pode gerar repercussões que vão muito além da regulação da cannabis, o que é um elemento, na minha cabeça, enfim, ético e político decisivo. Paulo, para a gente finalizar, queria falar um pouquinho sobre a situação do Brasil, né? Que a gente tem um Congresso extremamente conservador, que limita, né, interdita qualquer discussão mais aprofundada sobre legalização das drogas, do aborto, enfim, de uma série de temas. Mas a gente teve também uma decisão do STF que descriminalizou o porte, né, e o cultivo de algumas plantas, acho que são até 6 plantas fêmeas por pessoa. Então, eu queria que você analisasse um pouquinho como que está a situação hoje no Brasil. A situação do Brasil depende por que ângulo você olha, ela pode ser vista de uma maneira positiva ou negativa, né? Eu vou primeiro falar do que eu acho que é positivo, né? Você mencionou, e é verdade, a gente tem uma situação no nosso país de um Congresso extremamente conservador, que reflete uma sociedade muito conservadora, e que é explicativo, né? Enfim, acho que faz sentido que seja assim, infelizmente, porque nós passamos por um processo extremamente de uma lavagem cerebral do proibicionismo, da guerra às drogas ao longo de décadas. Então é normal que a gente continue olhando para esse tema com essa lente extremamente embotada e desatualizada em relação à temática das drogas. Mas, de outro lado, eu acho que é bom olhar para o Brasil também num lugar de falar, putz, apesar de tudo isso, apesar de uma sociedade muito conservadora, apesar de uma sociedade muito racista, apesar de uma sociedade que tem um medo gigantesco das drogas, apesar de uma sociedade que tem uma polícia extremamente violenta e que olha para o tema das drogas como um tema que é de controle social, apesar de tudo isso, eu acho que a gente tem ainda iniciativas que brotam da sociedade civil, que são brigas que vão se estruturando da sociedade civil, dos grupos organizados, dos movimentos sociais, né, que enfim, é impressionante e inspirador, que mesmo num contexto extremamente adverso como esse, a gente tem essa batalha, eu diria, exemplar e muito desafiadora, por outro lado, que é do apontamento de uma política de drogas mais progressista e que lide com o problema de uma maneira prática, de uma maneira ética e de uma maneira baseada em direitos e na saúde, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. No caso brasileiro, a gente teve a descriminalização da cannabis, né, para uso pessoal, né, estabelecido pelo STF. Isso ainda está num debate gigante de como implementar isso no cotidiano da nossa sociedade. Então, a CNJ está fazendo esse debate de como estabelecer as regras, os procedimentos burocráticos e tudo mais. Lembrando que não ser mais crime não significa que seja autorizado, significa que, então, continua sendo algo que não é permitido, mas que não tem a categoria de crime, né? Ou seja, você não é um criminoso, você não vai assinar um processo enquanto uma ação criminal se você for pego com cannabis nessas quantidades que foi definidas pelo STF, né? De outro lado, a gente tem um processo razoavelmente avançado de regulação da cannabis para fins medicinais no país. Infelizmente, não com uma lei, né? Porque o nosso Congresso, como você falou, é muito conservador e barra qualquer coisa, mas em relação a essa temática, porque tem dividendos políticos, né? Porque quer agradar uma base também que é muito conservadora, às vezes muito religiosa e tudo mais, que vê nas drogas, né, um grande fantasma de todos os males da humanidade, quando a gente sabe que os males são outros, né? Muitos outros, né? Que a pobreza, a desigualdade, a violência, a desigualdade de gênero, enfim, todos esses elementos que a gente pode falar aqui durante horas e horas, né? Mas as drogas, de maneira direta, elas definitivamente não estão nesse mesmo problema. As drogas são um problema de saúde pública, né? As drogas são um problema que a gente tem que lidar nesse lugar. Então,
ainda para a finalização da resposta que você me fez, da pergunta que você me fez, eu diria o seguinte, quer dizer, a gente tem uma regulação da cannabis para fins medicinais que avançou, especialmente por decisões da Anvisa, que foram pressões feitas pela sociedade civil desde 2015, né? E hoje você tem um debate sobre a autorização de cultivo de cannabis que está no Supremo Tribunal de Justiça e que provavelmente a Anvisa também, enfim, vai fazer essa decisão, tem todo um grupo de trabalho debatendo isso, né? E que eu imagino que com o apoio do Ministério da Justiça, que a gente, enfim, aposta que isso vai acontecer, a gente vai poder ter autorização de cultivo de cannabis para fins medicinais no país, o que pode repercutir de uma maneira muito importante na queda do preço de medicamentos baseados na cannabis, né? E que são importantes, cada vez mais importantes, com o avanço dos conhecimentos científicos sobre o uso da cannabis para uma série de questões médicas, né? Que cada vez mais tem sido comprovado no mundo inteiro. Então, eu acho que esse é o contexto que a gente tem. Fora isso, e aí eu finalizo minha resposta, eu acho que o nosso dilema, junto com o debate da cannabis, é ampliar esse tema para a gente poder discutir o tratamento que a gente dá às drogas de uma forma geral, de uma maneira, vamos dizer, mais científica, mais ética e mais baseada em direitos e na saúde, né? Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que discutir. A gente precisa, enquanto sociedade, discutir o consumo de cocaína, por exemplo. Né? O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Um espaço de trânsito de cocaína maior do mundo. Então, assim, a gente precisa de discutir esses temas, porque esses temas têm relação direta com a questão da saúde pública, da saúde individual, né? Tem uma relação direta com a educação em relação ao tema das drogas, que é um tema de saúde. A gente tem uma discussão que a gente precisa fazer em termos de segurança. Os grupos de crime organizado se fortalecem exatamente na proibição das drogas, na criação do mercado ilícito. Isso é verdade para o PCC, é verdade para o Comando Vermelho, né? Então, assim, é verdade para a corrupção policial, é verdade para a corrupção do nosso sistema de justiça. Ou seja, se a gente não discutir esse tema das drogas, no seu sentido de como é que a gente vai regular de uma forma que seja mais lúcida, mais adequada para a nossa sociedade, né? Que diminua os problemas e aumente as possibilidades de tratamento digno, de diminuição de violência, né? De respeito aos direitos. Né? Se a gente não fizer isso, se a gente não diminuir a violência policial contra o tema essa ideia da criminalidade, que tudo se pode fazer, né? Quando se fala que alguém é criminoso, que alguém é traficante, se a gente não resolver no seu sentido ético esse tema, a gente não vai sair do lugar em termos de violência social, em termos de saúde pública. Então, assim, esse é um tema candente. A gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente está vendo o que está acontecendo com o cerco do Trump à Venezuela. Quer dizer, essas ações, em resumo, essas ações, elas não mudaram o cenário de violência, de consumo de drogas e, vamos dizer, de repressão que cerca as nossas sociedades há décadas. A gente não pode esperar resultados diferentes se a gente fizer as mesmas coisas. Então é importante a gente encontrar novos caminhos. E esse livro que eu escrevi, acho que é um convite, junto com tantas outras produções, junto com tantas outras pessoas, para a gente poder encarar de forma corajosa esse tema espinhoso, esse tema difícil da nossa sociedade. É isso, Raquel. Paulo, super obrigada. E fica aqui também a dica para as pessoas irem atrás do seu livro, que está bem interessante. É Cannabis Global Company Consenso Fissurado, certo? Exatamente, Raquel, exatamente isso. Obrigada. Obrigado a vocês, espero que a gente possa continuar essa conversa em outros momentos. Um abraço para todo mundo. Esse foi o BDF Entrevista. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau.